Os séculos que se seguiram testemunharam um aumento constante de erros nas doutrinas emanadas de Roma. Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos haviam recebido atenção e exercido influência na Igreja. Muitos que se diziam conversos ainda se apegavam aos dogmas da sua filosofia pagã e não somente continuaram no estudo desta, mas encareciam-no a outros como meio de estenderem sua influência entre os pagãos. Assim se introduziram graves erros na fé cristã. Destaca-se entre outros o da crença na imortalidade natural do homem e a sua consciência na morte. Esta doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação dos santos e a adoração da Virgem Maria. Disto também proveio a heresia do tormento eterno para os que morrem impenitentes, a qual logo de início incorporou à fé papal. Achava-se então preparado o caminho para a introdução de outra invenção do paganismo, a que Roma intitulou Purgatório e empregou para amedrontar as multidões crédulas e supersticiosas. Com esta heresia afirma a existência de um lugar de tormento, no qual as almas dos que não mereceram a condenação eterna devem sofrer castigo que mereceram que não mereceram a condenação eterna devem sofrer castigo pelos seus pecados, e do qual, quando libertas da impureza, são admitidas no céu. Ainda uma outra invenção era necessária para habilitar Roma a aproveitar dos temores e vícios dos seus adeptos. Tal foi a doutrina dos indulgências, completa remissão dos pecados passados, presentes e futuros, e livramento de todas as dores e penas em que os mesmos importam. Era prometido a todos os que se alistassem nas guerras do pontífice para estender o seu domínio temporal, castigar os seus inimigos e exterminar os que ousavam negar-lhe a supremacia espiritual. Ensinava-lhes também ao povo que pelo pagamento de dinheiro a Igreja poderia livrar-se do pecado e igualmente libertar as almas dos seus amigos falecidos, que estivessem condenados às chamas atormentadoras. Por esses meios Roma abarrotou os cofres e sustentou a magnificência, o luxo e os vícios dos pretensos representantes daquele que não tinha onde reclinar a cabeça. A ordenança escriturística da ceia do Senhor fora suplantada pelo idólico sacrifício da missa. Sacerdotes papais pretendiam, mediante esse disfarce destituído de sentido, converter o simples pão e vinho no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Com blasfema presunção, pretendiam abertamente o poder de criar em Deus, o Criador de todas as coisas. Aos cristãos exigia sob a pena de morte confessar a sua fé nesta heresia horrível que insulta o céu. Multidões de crentes que isto se recusaram foram entregues às chamas. No século XIII foi estabelecida a mais terrível de todas as estratagemas do papado, a Inquisição. O príncipe das trevas trabalhava com os dirigentes da hierarquia papal. Nos seus concílios secretos, Satanás e os seus anjos dirigiam a mente de homens maus, enquanto invisível entre eles estava um anjo de Deus fazendo o terrível. Enquanto entre eles estavam fazendo o tremendo relatório dos seus iníquos decretos e escrevendo a história das ações por demais horrorosas para serem desvendadas ao olhar humano. A grande Babilónia estava embriagada do sangue dos santos.
Os corpos mutilados de milhões de mártires pediam vingança a Deus contra o poder apóstata. O papado tornou-se o despota do mundo. Reis e imperadores curvavam-se aos decretos do pontífice romano. O destino dos homens, tanto temporal como eterno, parecia estar sob o seu domínio durante séculos. As doutrinas de Roma tinham sido extensa e implicitamente recebidas, os seus ritos severamente praticados, as suas festas geralmente observadas. O seu clero era honrado e liberalmente mantido. Nunca a Igreja de Roma atingiu maior dignidade, magnificância ou poder. Mas o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As Sagradas Escrituras eram quase desconhecidas, não somente pelo povo, mas pelos sacerdotes, como os fariseus de outrora. Os dirigentes papais odiavam-los que revelaria os seus pecados, removida a lei de Deus, a norma da justiça. Exerciam eles o poder sem limites e praticavam os vícios sem restrições. Prevaleciam a fraude, a avareza, a libertinagem. Os homens não recuavam perante nenhum crime pelo qual pudessem adquirir riqueza ou posição. Os palácios dos papas e prelados eram cenários da mais vil devassidão. Alguns dos pontífices reinantes eram acusados de crimes tão revoltantes que os governadores seculares se esforçavam por depor estes dignatários da Igreja como monstros demasiado vis para serem tolerados. Durante séculos, a Europa não fez progresso no saber, nas artes ou na civilização. Uma paralisia moral e intelectual caía sobre a cristandade. A condição do mundo sob o poder romano apresentava o cumprimento terrível e surpreendente das palavras do profeta Oseias. O povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, visto que de ti esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Foram estes os resultados do banimento da palavra de Deus.